Voltamos então para a pauta da grande injustiça dessa semana, né, desse grande movimento ditatorial da Polícia Federal e também do ministro Alexandre de Moraes, sem dúvida nenhuma, porque é ele que chefia esse movimento de Gestapo. Eu disse aqui que um presidente pode receber o presente que quiser, não há lei que proíba, não há lei que regulamente. Ah, mas tem a decisão do TCU, Pavinato. Decisão do TCU não é lei, TCU não é poder legislativo. E a Constituição diz que só é proibido ou obrigado em razão da existência de lei. E não existe crime sem lei anterior. Então a decisão do TCU vocês podem enfiar no... porque não vale como lei. Tá certo? Tá certo. E além do presidente Bolsonaro, né? Ó, tem gente duvidando do que eu falo, que eu sou infiltrado. Então, na verdade, o que eu estou falando aqui, que essa ilegalidade do ministro Alexandre é uma legalidade, deve ser isso. Né? Porque se eu estou infiltrado, né, a verdade é que ele está certo. Eu gosto de gente inteligente, gente perceptiva, rápida no gatilho, gente difícil de enganar. Além do presidente Bolsonaro, 2 advogados foram indiciados. O antigo advogado do presidente, Frederico Wassef, e o atual, o Dr. Fábio Weingarten. Sobre esse indiciamento, o Weingarten publicou em sua conta da plataforma X o seguinte: o meu indiciamento pela Polícia Federal se baseia na seguinte afronta legal. Advogado, fui indiciado porque, no exercício das minhas prerrogativas, defendi um cliente, sendo que em toda a investigação não há qualquer prova contra mim. Sendo específico, fui indiciado pela razão bizarra de ter cumprido a lei. Explico. Minha orientação advocatícia foi a de que os presentes recebidos pelo ex-presidente da República fossem imediatamente retornados à posse do Tribunal de Contas da União em defesa de qualquer dúvida sobre questionamentos em relação ao interesse público. E conselho jurídico não é crime. Minha sugestão foi acolhida e os presentes entregues imediatamente, integralmente recolhidos ao TCU. Como está cabalmente comprovado, inclusive pela própria Polícia Federal, só tomei conhecimento do fato após ser noticiado pela imprensa e agi com integridade profissional. Fui indiciado, como está provado, por cumprir a lei. Continuarei com meu trabalho advocatício e recorrerei à OAB para garantir meu direito constitucional de trabalhar sem intimidações e sem sofrer lawfare de natureza política. Também recorrerei a todas as instâncias da justiça para conter o abuso de poder e essa atitude arbitrária de um integrante da Polícia Federal que não pode ser confundido com a corporação como um todo. Portanto, a iniciativa da Polícia Federal de pedir meu indiciamento no caso dos presentes recebidos pelo ex-presidente é arbitrária, injusta e persecutória. É uma violência inominável e um atentado ao meu direito de trabalhar e viver. Vazamentos anteriores da própria PF demonstram cabalmente que eu jamais participei de qualquer negociação em torno de compra e venda de presentes, que, aliás, só soube através da imprensa. A gente pode parar por aqui nesta declaração do Dr. Fábio Weingarten, e é uma vergonha que a OAB, em especial a de São Paulo, que é a seccional onde ele é inscrito, não tenha se manifestado. É uma vergonha, e eu já falei aqui, quando eu, que também sou advogado, fui processado pela AGU por ferir a honra da União, do ministro Flávio Dino, quem quer que seja, o presidente da Comissão de Prerrogativas de Direitos do Advogado quis me cobrar propina de advocacia administrativa. E agora, ele também não abriu a boca, porque o que estão fazendo com o Fábio Weingarten é um crime contra toda a advocacia. A criminalização da advocacia leva a ditaduras. Então temos aí um ex-presidente indiciado por algo que não é crime, suspeito de ter cometido uma coisa que não é crime, um advogado criminalizado por exercer o seu trabalho dentro
dentro da Constituição e do que diz a lei, e tantos outros na mesma cesta. Começo com você, Vitor Brown. Vamos lá, Pavê. Até para não chover no molhado, deixa eu só parabenizar a tua explicação. E quem perdeu o começo do programa, sugiro que volte aí para ver o que apresentou aqui o Pavinato no início, que praticamente esgota essa questão em qualquer discussão, qualquer zona cinzenta em que esteja encaixada essa discussão dos presentes recebidos por presidentes da República. O Pavê aqui fez em cima de um parecer que ele elaborou uma exposição muito completa sobre isso. Vou só acrescentar alguns pontos em cima até da questão jurídica e das arbitrariedades e ilegalidades que estão sendo apontadas. Tem também um outro questionamento da defesa do ex-presidente Bolsonaro, que é em relação ao foro competente para esse julgamento. Será que o caso deveria estar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal? A defesa de Bolsonaro já pediu que isso seja tratado na primeira instância, porque não envolve nenhuma autoridade com foro por prerrogativa de função. Jair Bolsonaro está sendo investigado e não é mais presidente da República. Nenhum outro dessa lista de pessoas que tiveram pedidos de indiciamento pela Polícia Federal tem cargo público, tem foro por prerrogativa de função. Então o caso deveria estar nas mãos, segundo a defesa do próprio Bolsonaro, e isso já foi apresentado, mas não foi adiante, nas mãos da Justiça Federal de Guarulhos, que é onde fica o Aeroporto Internacional de Cumbica, em São Paulo, e é de onde partiu essa investigação. Outra coisa que preocupa muito, a resposta do Ministério Público vai se dar em pleno período de campanha eleitoral ou pré-campanha, porque agora o Judiciário está em recesso, tem 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República, que é a figura do Ministério Público nesse caso, responda, só que o prazo só vai começar a contar a partir da volta do recesso. Então vai dar ali mais ou menos na primeira quinzena de agosto, quando a campanha já vai estar ali pegando fogo, que pode atrapalhar todos os apadrinhados por Bolsonaro, todos os candidatos a prefeitos e vereadores que tenham apoio do ex-presidente ou do próprio PL. Outra coisa, será que uma questão desse porte justifica as várias operações de busca e apreensão que estão sendo feitas, ou pode se tratar também de fishing expedition, que é a pesca probatória, que é quando um agente de segurança é colocado numa operação é feita para originar outra operação, ou seja, por causa do cartão de vacina, por causa de supostas irregularidades na venda de joias, é feita uma operação da Polícia Federal que vai lá e apreende celular, apreende computador, até de advogados, de políticos. Isso compromete, por exemplo, estratégias políticas, estratégias da oposição. A gente está falando do ex-presidente da República, que lidera hoje o principal bloco de oposição e enfrentamento ao governo Lula. Tudo isso fica comprometido ao risco de vazamento com essas informações a partir de operações frágeis como essa e repletas, eivadas de irregularidades, como a gente está falando aqui. É fishing expedition. Desculpa, Vitor, não é frágil, não. É ilegal mesmo. É isso. Perfeito. É abusiva. Eu peguei leve, hein? É criminosa. Sim. Porque a lei de abuso de autoridade diz que é crime você indiciar alguém não havendo crime, não existindo tipo penal. É crime, é criminosa. Esse indiciamento da Polícia Federal é criminoso. Essa atitude do Alexandre de Moraes é criminosa. A prisão do Mauro Cid é criminosa. E como diz o Gilmar Mendes, a delação do Mauro Cid é uma tortura. E tortura é crime hediondo. Adam, bem-vindo. É impressionante como bem você falou, Pavinato, não existe lei que proíba o presidente a receber esses presentes. Também não existe lei que proíba o presidente a fazer lives do Palácio da Alvorada, que é a casa dele. Não existe lei que criminalize o crime de opinião. Não existe lei, enfim, tantas tentativas que eles tiveram para condenar, para indiciar o presidente Bolsonaro, com a baleia, com cartão de vacina, com, enfim, uma tentativa de golpe. Nenhuma dessas foram comprovadas e nenhuma dessas serão, porque não tem o que fazer, não tem crime aplicável ao presidente Bolsonaro. A única coisa que ele é culpado é de mostrar como a máquina funcionava no Brasil. A única coisa que ele pode ser culpado é de mostrar e expor o que estava acontecendo antes do governo do presidente Bolsonaro. Essa, para mim, é a única coisa que ele pode ser culpado. É uma arbitrariedade insana que está acontecendo e a gente sabe exatamente, como falou o Vitor Brown, o motivo e a razão do porquê eles estão fazendo isso tão próximo da campanha, tão próximo do início aí do processo eleitoral. Dos dois lados tem aí os olhos ardentes pelas campanhas municipais e isso pode fragilizar muito a campanha do presidente Bolsonaro junto com seus apoiadores e seus candidatos. Eu vou aqui já lançar uma coisa. Quando saiu a decisão de inelegibilidade, eu cantei a bola lá atrás, na Jovem Pan. Vão usar isso para impedir o Bolsonaro de apoiar candidatos esse ano. E já começaram a fazer com o André Fernandes, que é candidato a prefeito de Fortaleza. Aliás, é uma lástima se ele for eleito.
Porque para mim ele é a melhor revelação da Câmara dos Deputados. O deputado pelo Ceará do PL, o André Fernandes, é um político sensacional. E ele já está sendo vítima dessa tentativa de impedir que o Jair Bolsonaro apoie candidato. Agora é engraçado, porque o Haddad podia visitar o Lula na cadeia. Não é? Agora, esse indiciamento, isso é uma vergonha, Geisiane. Olha, isso é uma manobra muito clara e evidente, até cego está enxergando, de perseguição à oposição. Essa que é a verdade. A gente está vendo já há uns 5 anos uma tentativa muito, muito forte de impedir que haja qualquer coisa que saia do mainstream, que saia dessa bolha da esquerda. Então, como o fenômeno Bolsonaro, do ponto de vista da ciência política, é uma coisa muito estrondosa, é um fenômeno muito grande em termos de popularidade, em termos de representação daquilo que o brasileiro médio deseja para a sociedade política, todo o maquinário, toda essa máquina estatal, todo esse aparato estatal que já é aparelhado há anos por ideias da esquerda, vem trabalhando para minar essa iniciativa, essa realmente representatividade. Aí sim, uma representatividade legítima e democrática. Então tem uma perseguição clara e escancarada, porque eu estava pesquisando para falar a respeito dessa pauta, inclusive, o Lula já cansou de receber presentes. Inclusive, 11 containers. Pois é, inclusive durante o período da Lava Jato, em que ele estava sendo investigado, isso era tratado, como o Pavinato muito bem trouxe aqui, como uma infração administrativa, um ilícito administrativo e não penal. Ou seja, não chegava a se caracterizar um crime de uma pessoa que estava sendo investigada e que tinha ali arcabouço teórico, tinha material para ter condenações, né? A gente sabe que ele foi descondenado, mas tinha material suficiente para isso. E durante este período sensível de investigação contra o Lula, essas joias, esses presentes que ele recebeu, não foi tratado como um crime. Veja só você, não, isso aqui a gente descarta, isso não é um crime, é no máximo um ilícito administrativo. Agora, com o Bolsonaro, que durante aí os anos de governo dele, a imprensa procurou juiz, procurou PF, procurou todo mundo, militante do PT, todo mundo procurou onde está o crime, onde está o motivo. Eles vasculharam tudo. O Bolsonaro não podia sair ali e espirrar, porque era já um espirro agressivo, antidemocrático, que ia derrubar as instituições republicanas do Brasil e assim por diante. Não acharam nada, isso é o famoso, como o Brown muito disse, eu não achei nada, então peraí, vou pegar isso daqui, que é levemente suspeito, e ele está sendo incriminado de lavagem de dinheiro. Sim, é lavagem de dinheiro, é uma coisa absurda.